Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Glórias a Deus. Agradeço ao Ministério de Música. Deus, o Senhor, continue abençoando. Amamos louvar a Deus, cantar louvores ao Senhor. Eu tenho sempre dito isto. Prepara o nosso coração para esse momento tão especial que é o momento da palavra. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, citando lá o Velho Testamento, Deuteronômio, naquele seu confronto com o inimigo, lá no deserto, durante aqueles 40 dias da sua consagração, ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? E eu quero agora, e sei que você também quer, receber uma palavra da boca de Deus. Amém, irmãos? Eu quero ser apenas canal, Quem vai falar não é o pastor João, que você não ouça a palavra do pastor João. Eu, junto com você, quero ouvir a palavra de Deus, aquilo que vem da boca de Deus para o nosso coração. Feche teus olhos, fale com Deus agora. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar, sentimos, ó Deus, a condução do Teu Espírito Santo neste culto até aqui, e precisamos, Pai, que o Senhor permaneça conosco, que o Teu Espírito Santo continue no controle. Queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, queremos receber a Tua palavra. Eu sei, ó Pai, que o Senhor deseja falar conosco, deseja falar com alguém em especial, ó Deus, que eu não sei quem é, mas o Senhor sabe, porquanto a Tua palavra nos garante que ela não voltará para Ti vazia, antes produzirá aquilo para a qual ela é enviada. Que assim seja, meu Deus, na minha vida, na vida de cada um dos Teus filhos, que estão aqui conosco, aqueles que estão, ó Deus, através desta live. Abra o nosso entendimento, nos dê compreensão, nos faça entender os Teus propósitos, Senhor, e mais do que entender os Teus propósitos, nos capacite, ó Deus, a vivermos os Teus propósitos. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos se assentam. Louvado seja Deus. O que Deus colocou no meu coração, irmãos, para eu compartilhar com a igreja neste dia, já fiz isso pela manhã, como os irmãos todos sabem, nós temos 2 cultos aos domingos, um culto às 9 horas da manhã e esse culto agora às 18h30. E nos 2 cultos nós transmitimos, nós compartilhamos a mesma palavra, a mesma mensagem, até para que a igreja seja alinhada no mesmo ensinamento. Amém, irmãos? É claro que cada pastor tem a sua forma de agir, a direção que o Espírito Santo dá, mas eu nunca me acostumei a pregar mensagem diferente pela manhã e a outra mensagem à noite. A igreja tem que estar alinhada com aquilo que é a vontade de Deus. E o que Deus colocou no meu coração para tratar com a igreja neste dia, é um assunto que certamente muitos dos irmãos já sabem, muitos conhecem, eu creio que até pastores que nós temos aqui entre nós, pessoas que pregam a palavra de Deus, obreiros, já podem ter ministrado, já podem ter falado a respeito deste assunto que nós vamos compartilhar, outros talvez não tenham tamanho conhecimento acerca disso, mas independente da condição, do teu conhecimento a respeito disto, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Amém, irmãos? Ah, pastor, o que o senhor está pregando aí, eu já preguei tantas vezes. Louvado seja Deus por isso. Mas Deus vai falar com você. Pastor, eu nunca tinha ouvido falar isso. Maravilha, Deus vai falar com você. Deus vai falar conosco. Qual é o tema da nossa mensagem de hoje? O tema da nossa mensagem é as 4 leis espirituais. Amém, irmãos? Vamos tratar a respeito disso, e certamente ao ouvir o tema desta mensagem, alguns irmãos falam: isso eu já conheço, já ouvi falar. Louvado seja Deus. Eu quero fazer a leitura de 2 versículos bíblicos,
que está no Salmo de número 19, versículos 7 e 8. Eu pedi para que o Danilo preparasse para nós a tradução na linguagem de hoje, né? E preferi fazer a leitura desses versículos nessa versão. Gostaria que colocasse para nós Salmo 19, versículo 7. Vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Verso 8. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, não é? Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Nós vamos falar a respeito das leis espirituais, não é? O texto diz que a lei do Senhor é perfeita, né? Volta para nós lá o verso 7, Danilo, por gentileza. A lei do Senhor é perfeita, né? O texto diz que a lei do Senhor é perfeita. Ser perfeito neste contexto significa que não existir falhas, não apresentar danos nem rupturas e estar no mais alto nível de excelência. A lei do Senhor, ela é perfeita. Alguma coisa perfeita é alguma coisa que não tem como ser melhorado. Amém, irmãos? Aquilo que é bom pode ser melhorado. Aquilo que é bom pode se tornar melhor. Aquilo que é melhor pode se tornar ótimo. Aquilo que é ótimo pode se tornar excelente. Mas aquilo que é perfeito alcançou o nível máximo de excelência. E o texto sagrado está dizendo que a lei do Senhor, ela é perfeita. Se a lei do Senhor é perfeita, ela chegou, né, e não poderia ser diferente, porque ela é a lei do Senhor, ela chegou no ápice daquilo que se pode imaginar, daquilo que se pode esperar. Portanto, a lei do Senhor, ela é imutável, ela é irreparável, né, em todos os seus sentidos, em todos os seus aspectos. Então, quando nós vamos tratar a respeito das 4 leis espirituais, nós estamos aqui falando de alguma coisa que vem da parte de Deus, e porque vem da parte de Deus é algo que não tem como ser melhorado. Nós vivemos numa sociedade, o mundo todo vive numa sociedade, e em cada sociedade existem as suas leis. Nós temos as nossas leis, nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos as leis ordinárias, nós temos as leis estaduais, municipais, enfim. Dentro da própria igreja existe um estatuto, que são leis, que são regras, e nós percebemos que dentro de uma sociedade, que é regida por leis humanas, essas leis elas precisam constantemente estar sendo alteradas, estar sendo adaptadas, ajustadas ao contexto da sociedade, a forma como a sociedade vai mudando, vai evoluindo, as leis também vão mudando, vão evoluindo, vão se adequando, mas isso é a lei humana, e tem que ser assim mesmo. As leis humanas, elas são boas, mas elas precisam constantemente estar sendo adaptadas às circunstâncias. No entanto, a lei do Senhor, ela é perfeita, e sendo perfeita, ela é uma lei eterna. Nós vamos tratar de assuntos espirituais, mas para que os irmãos, para que todos nós tenhamos compreensão acerca disto, antes de eu falar das leis espirituais, eu gostaria aqui apenas de citar como exemplo as leis naturais, as leis físicas, estabelecidas por Deus, que regem todo o universo. E os irmãos vão perceber o quanto estas leis, e eu vou citar apenas aqui algumas das leis, são muitas outras leis, mas algumas das leis que eu quero citar, apenas como exemplo de quanto é importante as leis do Senhor, e quão perfeitas são as leis do Senhor, e como de fato não há condições de melhorar e mudar e absolutamente nada, e muito menos de revogar a lei do Senhor. Amém, irmãos? Leis humanas podem e constantemente estão sendo revogadas, mas as leis do Senhor, elas são irrevogáveis. Como exemplo disso, eu quero citar aqui algumas leis que regem o universo, antes de entrar, de fato, nas leis espirituais.
Por exemplo, uma lei estabelecida por Deus, não é? Importantíssima, e que não dá para ser mudada, e se mudasse, se um dia ela viesse a ser mudada, se um dia ela viesse a ser revogada, o mundo se tornaria um caos, o universo se tornaria um caos. É aquela que nós conhecemos como a lei da gravidade, né, ou da gravitação, que é responsável por prender os objetos na superfície dos planetas. A lei da gravidade, né, da gravitação. É essa lei que permite com que cada coisa permaneça na sua superfície. Amém, irmãos? Amém? E isso não é apenas na Terra, mas em todo o universo. Imagine, por exemplo, se não existisse esta lei da gravidade estabelecida por Deus, o universo seria um caos. As coisas não permaneceriam no seu lugar, tudo estaria flutuando. Como é que isto iria acontecer? Como é que poderia o universo permanecer na sua ordem tão plena como nós sabemos que é, se não existisse esta lei? Mas é uma lei natural estabelecida por Deus para reger todo o universo, e ela é necessária, e ela é imutável, e ela não tem como se melhorar. Não, nós podemos ainda fazer alguma coisa. Não tem. É uma lei física, uma lei natural, estabelecida por Deus, que existe desde quando Deus criou o mundo, desde quando Deus criou os mundos, quando Deus criou o universo, e vai permanecer assim até o final, até o tempo que Deus estabelecer. São leis naturais. Um outro exemplo de lei natural que existe, e aí eu me refiro mais exatamente ao nosso planeta Terra, é a lei da rotação, onde a Terra, e todos nós sabemos disso, ela gira em torno do seu próprio eixo. E essa rotação, esse giro da Terra em torno do seu próprio eixo, que leva em números não exatamente exatos, mas para que os irmãos possam entender, 24 horas. Em 24 horas, a Terra ela dá um giro completo em torno do seu próprio eixo, que é o dia, um dia de 24 horas. Como é que se estabelece um dia? A partir do momento em que a Terra deu esse giro completo. E isso se faz desde que Deus criou a Terra. Amém, igreja? É a chamada lei da rotação. Uma outra lei, também relacionada conosco, com a Terra, é a translação, que é o giro da Terra em torno do Sol. Também não em números exatos, mas apenas para que os irmãos possam entender, essa volta toda, chamada translação, que a Terra dá em torno do Sol, leva 365 dias. É assim que se estabelece os anos. Amém, igreja? Amém? Quem foi que criou isto? Deus, o Senhor, criou. Ele estabeleceu essa lei. E essa lei, ela é perfeita. Ela é imutável. Ela é irrevogável. O próprio Senhor falou isso para Noé. Sempre haverá tempos e estações e sementeira enquanto o mundo existir. Eu estou no controle, diz o Senhor. Amém, irmãos? Eu estabeleci o controle, eu estabeleci as leis, e são assim que elas funcionam e devem funcionar. Mais um exemplo, apenas mais um exemplo, de lei natural, estabelecida por Deus, é a lei da reprodução da espécie. Lei da reprodução da espécie, tanto vegetal quanto animal. Deus estabeleceu isso lá no princípio, na criação. Cada um vai produzir segundo a sua espécie. Amém, irmãos? O pé de mamão não vai dar abacate. Por quê? Porque existe uma lei estabelecida, uma lei de reprodução da espécie. Cada um vai produzir segundo a sua espécie. O abacateiro não vai produzir melancia. O elefante não vai gerar tubarão. Amém, irmãos? É a lei da reprodução da espécie. É imutável. Não tem como se alterar. Por que não tem como se alterar? Porque foi lei estabelecida por Deus. Importante
e necessária para a ordem de todas as coisas. Por que é que eu estou passando isso para você, querido irmão e irmã, para você que está conosco na live? Para você entender a importância das leis do Senhor. Porque muitas vezes nós lemos nas Escrituras, como nós acabamos de ler agora no Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita, mas isso para nós parece que não significa quase nada. Não, irmãos. Se é lei, né? Vamos trazer novamente para o nosso mundo natural, se é lei, é algo para ser conhecido e praticado. Né? Até porque, na própria lei humana natural, diz que ninguém se torna inocente pela ignorância à lei. Né? Ninguém é inocente porque diz, eu não sabia que era assim. Eu não conhecia essa lei. Se a lei existe, nós estamos sujeitos a ela, conhecendo ou não. Amém, irmãos? É assim no mundo natural. Na sociedade que nós vivemos é dessa forma. Né? Você não pode chegar diante de uma autoridade, depois de ter cometido uma infração, e alegar ignorância àquela lei. Puxa, mas eu não sabia. Né? Por isso é importante nós conhecermos as leis do Senhor. E por isso é importante nós vivermos de acordo com as leis do Senhor, com a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Muito bem. Dito isto, apenas para colocar os irmãos na condição, na posição de que a lei do Senhor, as leis do Senhor são importantes, e se as leis naturais, físicas, que regem o universo são importantes, quanto mais as leis espirituais. Por quê, irmãos? Porque as leis espirituais, elas vão reger o nosso relacionamento com Deus. E isso é maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque eu tenho um relacionamento com Deus. Porque você tem um relacionamento com Deus, mas não um relacionamento da forma como eu estabeleci, mas eu e você, nós nos relacionamos com Deus e devemos nos relacionar com Deus da forma como Ele estabeleceu. Amém, igreja? É verdade que algumas pessoas, às vezes, saem um pouco fora da casinha aí e acham que pode se relacionar com Deus do jeito que ela quer. Né? Tratar Deus do jeito que ela quer, fazer do jeito que ela quer, achar que Deus tem que aceitar. Eu acho que é assim, eu vou fazer assim. Primeiro que eu não preciso achar nada, eu não tenho que achar. Tudo o que eu preciso saber está nas Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, irmãos? Crente fiel e verdadeiro não vive de achismo, viu? Crente fiel e verdadeiro vive do conhecimento e da prática da palavra de Deus. Amém, igreja? Quer ser um homem de Deus, quer ser uma mulher de Deus verdadeiro, autêntico, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o nosso relacionamento com Deus está estabelecido de acordo com as leis do Senhor. Qual é a primeira lei espiritual que eu quero tratar com os irmãos aqui? A primeira lei é o seguinte, quero que você saiba, isso é lei. Viu, irmãos? Isso aqui não é achismo, isso aqui não é fruto da minha imaginação, é uma lei divina. A primeira lei é: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Isso é lei, está estabelecido por toda a eternidade. Amém, irmãos? Deus te ama. Quando eu estou citando, e fundamentado na palavra de Deus, dizendo que Deus te ama, que Deus nos ama, não estou dizendo que Deus apenas ama você e a mim, eu estou dizendo que Deus ama todo ser humano, desde Adão até o último ser humano que nascer sobre a terra, está debaixo da lei do amor de Deus. Quer ele saiba ou não, quer ele entenda ou não, quer ele aceite ou não, quer ele concorde ou não, existe uma lei estabelecida que Deus nos ama e que Ele tem um plano maravilhoso para todos nós, para todo ser humano. Amém, igreja? Ninguém nasce fora desta lei de Deus, até porque a própria palavra nos diz que o nosso Deus, Ele é amor, o amor é a sua
essência. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em João 3,16, versículo muito conhecido. Porque Deus, o que diz o texto, irmãos? Amou o mundo, não é? Porque Deus amou o mundo tanto, não é? Danilo, volta para nós na versão original nossa, não na TLH, muda aí, fazendo uma gentileza, muda a versão para mim. Muito bom, voltamos aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. Amém, irmãos? O mundo todo ser humano está debaixo do amor de Deus. Essa é a lei. Deus te ama e Ele tem um plano para você, um plano maravilhoso de vida. Ninguém pode mudar isso, irmãos. Ninguém pode mudar isso. Eu não posso mudar, você não pode mudar, nenhum homem pode mudar, o diabo não pode mudar, o inferno não pode mudar. É uma lei imutável, irrevogável e perfeita. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Falamos que Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Isso nós vamos encontrar ainda em João capítulo 10, versículo 10, um versículo também muito conhecido, João 10, 10, a parte B do versículo, a última parte do versículo, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a vida que Deus tem para todo ser humano. Desde Adão até o último homem que nascer sobre a terra, está sob o amor de Deus para ter uma vida abundante. Este é o plano maravilhoso de Deus para toda a humanidade. E aí talvez você faça essa pergunta: pastor, mas se isso é verdade, se isso é uma lei, por que é que então eu não sinto o amor de Deus na minha vida? Ou por que é que eu não desfruto desta vida abundante que a palavra de Deus tem prometido? Por que é que muitas pessoas não conseguem experimentar este amor? Por que é que muitas pessoas não conseguem experimentar esta vida, desfrutar desta vida abundante? Se isto é uma lei espiritual, se isto é uma lei divina, uma lei estabelecida por Deus. Aí nós entramos, irmãos, na segunda lei espiritual. Qual é esta lei? Todo homem é pecador e está separado de Deus. Amém, irmãos? Essa é a razão, porque o plano original de Deus para o homem lá no jardim, infelizmente, foi frustrado por conta do pecado. O homem não nasceu para morrer, o homem não nasceu para envelhecer, o homem não nasceu para adoecer, o homem não nasceu para passar por todos os sofrimentos pelos quais nós passamos. Mas o pecado, a introdução do pecado, fez com que a humanidade, e nós fazemos parte dela, todos tivéssemos que passar por esta situação. Todos os homens pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai falar disso. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da mesma forma, irmãos, que nós dissemos que o amor de Deus alcança toda a humanidade, infelizmente o pecado também alcançou a toda a humanidade. Assim como ninguém, meu querido irmão e irmã, está alheio ao amor de Deus, ninguém também está isento do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí Isaías 59, livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, nos vai falar das consequências disso. Isaías 59, 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação
entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém, irmãos? Todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. Os ouvidos, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam abençoar, nem os seus ouvidos fechados para que não possam ouvir. Mas os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Essa é a razão, porque apesar do grande amor de Deus, infelizmente, grande parte das pessoas não se sentem amadas por Deus e muito menos ainda desfrutam daquilo que Deus tem. Apesar de Deus nos amar, apesar de Deus ter o melhor para nós, mas os nossos pecados fazem separação. O pecado do homem faz separação entre o homem e Deus. E aí então fica a questão, pastor, mas então o que foi que valeu eu saber que Deus me ama? O que valeu eu saber que Deus tem um plano de bênção para a minha vida, se de repente o pecado impede que esta graça chegue até mim, que esta bênção chegue até mim, chegue até a minha casa, chegue até a minha família. Então, não mudou muita coisa, não resolveu absolutamente nada. Ao contrário. Aqui nós chegamos na terceira lei espiritual. Amém, irmãos? Nós estamos falando de 4 leis espirituais que regem o nosso relacionamento com Deus. Qual é a terceira lei espiritual? A lei espiritual é aquela que diz que Jesus Cristo é a única solução para o pecado do homem. Apesar do homem ter pecado, estar destituído da glória de Deus, os nossos pecados fazer separação entre nós e o nosso Deus, mas o próprio Deus proveu uma solução, e uma única solução. Jesus Cristo é a única solução de Deus para resolver o problema do pecado do homem. Jesus Cristo é a única solução de Deus. Amém, irmãos? Solução de Deus. O próprio Deus, por ver a condição em que a humanidade se colocou, por conta do pecado, e sabendo que a humanidade, o homem seria incapaz, impotente de mudar, de reverter essa situação, o próprio Deus proveu uma forma de resolver essa situação. Ou seja, o próprio Deus criou um meio de Ele próprio pagar a nossa dívida para com Ele. Que coisa tremenda, Você tem um credor, alguém para quem você deve, existe um credor, que você não tem condições de pagar, e ele diz para você o seguinte: eu não posso ficar neste prejuízo, você precisa pagar esta dívida. Mas eu não tenho como pagar. Não, mas eu vou prover um meio de você pagar. O próprio credor buscou a solução para o pagamento da nossa dívida. Foi isso que Deus fez. Amém, igreja? Você consegue entender isso? Foi isso que Deus fez. Eu não tinha condições de pagar. Você também não, nenhum ser humano. Ninguém. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos ficar eternamente separados de Deus? Essa é a condição do homem, porque o homem pecou, não tem de fato mais nenhuma solução. Para o homem de fato não tem. Mas Deus proveu a solução. E a solução, e única solução, é importante que se diga, amém, igreja? É importante que se diga, é a única solução. É a única forma, não existe outras formas. Não existem outros caminhos, não existem outras maneiras. Existe uma única forma, que também foi estabelecida por Deus, como lei espiritual. E se é lei espiritual, nós já citamos aqui, ela é perfeita. Amém, irmãos? Ela é plena em si. Não tem como se acrescentar nada. Não tem como melhorar. Você não melhora aquilo que já é perfeito. Amém, irmãos? O que é perfeito é perfeito. E se a lei do Senhor é perfeita, nós já lemos isso no início, então esta terceira lei, assim como qualquer outra lei do Senhor, ela é plena em si mesma. O homem não tem que fazer mais nada para melhorar absolutamente nada, até porque se ele tentar fazer, ele estraga.
toda vez que você olha para a palavra de Deus, e depois que você olhar para a palavra de Deus, você olhar para a sua vida, você vai perceber, tanto você quanto eu, que cada vez que o homem quis fazer alguma coisa para ajudar, ele estragou, ele atrapalhou. Amém, irmãos? Você concorda com isso ou não? É assim, é assim. Quando Abraão, o pai da fé, quis ajudar, atrapalhou, estragou, criou um problema que permanece até hoje e vai permanecer até o fim. Os irmãos que conhecem a palavra entendem o que o pastor está dizendo. Quando Abraão quis dar uma mãozinha para Deus, ali para ajudar Deus, ele criou um problema. Quando eu faço isso, eu também, ao invés de ajudar, eu estou criando um problema. Por quê? Porque o Senhor não precisa, a lei do Senhor é perfeita, ela é plena, ela já foi estabelecida. É só uma questão de eu compreender e viver a lei do Senhor. Amém, irmãos? Então, a situação do pecado do homem já teve uma solução estabelecida pelo próprio Deus, a única solução, o único meio, o único caminho. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Segura esse versículo aí. Quem é que prova o seu amor para conosco, irmãos? Deus. Por quê? Porque Ele deu o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus, o Senhor, Ele provê o meio de nós pagarmos a nossa dívida para com Ele, através do seu próprio Filho Jesus, da morte de seu Filho. João capítulo 14, versículo de número 6. Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém, irmãos? O caminho perfeito, o plano perfeito, a lei perfeita. Não tem que acrescentar, não tem que fazer nada. Não tem que dar uma mãozinha. O homem não consegue fazer isso. Quando você se lembra da condição de Adão e Eva lá no jardim, após terem pecado, o máximo que eles conseguiram fazer foi um avental de folhas de figueira. Não resolveu absolutamente nada, não ajudou absolutamente nada. Amém, irmãos? Lá no Éden, o Senhor imolou um animal. A palavra do Senhor não descreve qual foi esse animal, mas dentro da minha convicção, foi um cordeiro que o Senhor imolou, que o Senhor matou, ali no Éden, para da pele daquele cordeiro fazer vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. E aquele animal, aquele cordeiro morto ali, imolado ali no Éden, já apontava para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que cobriu a minha nudez, a tua nudez, os nossos pecados na presença do Senhor, e nós não podemos fazer absolutamente nada para acrescentar ou para melhorar tudo isso, e não há outra forma. Ninguém vem ao Pai, diz Jesus, senão por mim. Amém, igreja? Essa é a terceira lei espiritual. Jesus Cristo é a única solução para o homem. São tantas religiões que existem no mundo, e cada uma das religiões pregando os seus caminhos e as suas divindades. Mas eu e você, meu querido irmão e irmã, nós conhecemos um único Deus e conhecemos um único caminho. O Deus Pai Todo-Poderoso e Jesus Cristo, seu Filho amado, o único caminho que nos leva a Ele. Amém, irmãos? Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Por último, ainda dentro desta terceira lei espiritual, eu quero fazer com você a leitura de Atos, capítulo 4, versículo 12, que vai reforçar o pensamento que nós estamos aqui dizendo. Atos, capítulo 4, versículo 12. O texto diz: e em nenhum outro há salvação, e em nenhum outro, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
Amém, irmãos? Não há outro, e nenhum outro, há salvação. Se chegamos a essa terceira lei espiritual, que Jesus Cristo é a solução para o problema dos nossos pecados, louvado seja Deus. Então, aquilo que nós tínhamos visto na segunda lei, né, que o pecado faz separação entre nós e Deus, que não há como Deus nos abençoar estando na condição de pecado, agora já está resolvido. Amém, igreja? Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo agora, ele vai fazer a ponte, aquilo que a própria palavra do Senhor fala através de Paulo, ele vai nos reconciliar, ele vai nos religar novamente a Deus. Pastor, então agora a minha situação está resolvida, louvado seja Deus que está. Porém, existe uma quarta lei espiritual, que eu quero compartilhar com você agora, tão importante, tão necessária, quanto as outras que nós já citamos, que tem que ser conhecida, que tem que ser obedecida, para que o homem possa viver realmente o plano perfeito de Deus para a sua vida. Qual é esta quarta lei espiritual de que nós estamos tratando? Cada um que ouvir a palavra de Deus, como eu e você estamos ouvindo, e eu sei, eu falo aqui nesta noite com a grande maioria, a maioria absoluta de irmãos que já ouviram, que já compreenderam, que já entenderam, que já tomaram também a posição e a atitude que eu vou dizer agora. Mas é possível que haja alguém aqui entre nós que ainda não tenha tomado esta atitude. É possível que alguém que esteja conosco através da live também ainda não tenha tomado esta atitude. E todas as pessoas que ainda não tomaram esta atitude, elas precisam saber disso. Primeiro, elas precisam saber que Deus as ama de uma forma plena, que Deus tem um plano maravilhoso para essas vidas ou para todas as vidas, porém que o pecado impede que Deus possa executar o seu plano a favor desta vida. No entanto, o próprio Deus já trouxe para nós a solução para o pecado, que é o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, mas que depende também de que nós possamos conhecer e verdadeiramente ter a atitude dentro desta quarta lei espiritual. Qual é a quarta lei? Receber a Cristo como Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Não basta a pessoa ouvir falar de Jesus, não basta a pessoa conhecer o plano de Deus, não basta a pessoa saber que Jesus Cristo é o caminho, ela precisa saber tudo isso e depois ela precisa de uma atitude, receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando o homem chega nesta condição, e graças a Deus, eu e você que estamos aqui, a grande maioria dos que estão aqui, nós já chegamos nesta condição, então nós retornamos ao plano original de Deus, de nos sentirmos amados por Deus e vivermos a vida abundante que Deus tem para nós. Amém, irmãos? E eu tenho certeza absoluta que estou falando com um grupo, com uma igreja que se sente amado por Deus. Eu tenho certeza plena que você, meu querido irmão e irmã que está aqui, se sente alguém amado por Deus. Você tem experimentado este amor de Deus na tua vida e você tem vivido também da abundância daquilo que Deus tem, da vida abundante que Deus tem. Não obstante, temos que reconhecer que os nossos sonhos não estão todos realizados, os nossos desejos não estão todos realizados, consumados. Nós, na condição de seres humanos, estamos sempre pensando mais, sempre querendo mais, sempre buscando mais, sempre achando que falta alguma coisa, mas a grande verdade é que o Deus que tem controle sobre a minha vida, sobre a tua vida, tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. Amém, irmãos? Não tem faltado absolutamente nada, e quero lhe dizer mais, mesmo nas nossas lutas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades que passamos aqui sobre a face da terra, isto ainda não nos exclui desta vida abundante, porque a palavra de Deus diz que não vem sobre nós nenhum peso, nenhuma luta, nenhuma prova, além daquilo que nós podemos suportar.
Ao contrário disso, a palavra de Deus diz que com as lutas, com os problemas, com as dificuldades, vem também o escape. Então, é prova do amor de Deus e que nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas se de repente alguém diz, pastor, olha, apesar de tudo isso que o senhor está falando, eu ainda assim não me sinto amado por Deus, não me sinto amada por Deus, a minha vida tem sido uma tragédia. Quem sabe talvez esteja faltando para você receber a Cristo como Senhor da sua vida. É aquele que está no controle da tua vida, aquele que está no controle das nossas vidas. Não estou dizendo, mas de repente, se alguém se sente nesta condição, de repente ainda você não cumpriu esta quarta lei espiritual. João capítulo 1, versículo de número 12, vamos ver o que diz. João capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 12. Mas a todos quantos, o que diz, irmãos? O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quero fazer uma pergunta, quantos pais, pai, mãe, nós temos aqui, pessoas que têm filhos? Levante a mão, você que tem filhos. A grande maioria de nós temos filhos. A grande maioria de nós que estamos aqui temos filho. Você, na condição de pai, na condição de mãe, você faz alguma coisa má para o teu filho, para a tua filha? Você deseja o mal dele, você quer o mal dele, você faz alguma coisa contra o teu filho, contra a tua filha, para prejudicá-lo? Não. Não. Ao contrário disso. O próprio Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele disse, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, porque se o teu filho pedir pão, você não vai dar para ele uma pedra. Se o teu filho pedir um peixe, você não vai dar para ele uma cobra, uma serpente. Então, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Deus dará o Espírito Santo, ou em outra tradução, dará bens àqueles que o pedirem. Ou seja, tudo aquilo que eu e você precisamos, para a nossa vida física, para a nossa vida emocional, para a nossa vida espiritual, o Senhor nosso Deus nos dá na condição de sermos seus filhos. Amém, igreja? Mas quem é filho de Deus? Todo aquele que nasceu neste mundo é filho de Deus. É isso que diz a Bíblia? A palavra de Deus diz que todos aqueles que nasceram ou vierem nascer sobre a terra são filhos de Deus? Não. Segundo as Escrituras Sagradas, filhos de Deus são aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Em se tornando filhos de Deus, nós estamos debaixo desta condição, de nos sentirmos amados e termos todas as nossas necessidades, supridas, necessidades de carinho, de cuidado, de proteção, de provisão. Você pode, preste atenção aqui, eu não quero aqui cometer nenhuma heresia, mas eu gostaria que você raciocinasse e refletisse comigo. Você pode até gostar da criança do teu vizinho, você pode até querer bem o amiguinho da tua filha, do teu filho, a amiguinha do teu filho e da tua filha. Isso é natural e fazemos isso e devemos fazer. Mas eu pergunto para você, você ama o coleguinha da tua filha, do teu filho, com o mesmo amor que você ama o teu filho? Não é maldade, amém, irmãos? Eu estou aqui tentando colocar num nível que nós possamos entender. O nosso amor pelos nossos filhos é diferenciado, ainda que não queiramos o mal do outro, ainda que não façamos o mal para o outro, ainda que gostemos do outro, mas tudo isso está muito longe do amor que nós temos pelos nossos filhos. Com Deus não é diferente, irmãos. Deus não quer o mal de ninguém, mas o seu amor está voltado para os seus filhos. E como nos tornamos filhos de Deus? Ao recebermos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. São leis espirituais.
Não é sendo religioso que eu me torno filho de Deus. Não é porque eu pertenço a uma denominação, não é porque eu tenho um cartão de membro, não é porque eu tenho uma credencial de pastor que eu sou filho de Deus. Eu só posso ser filho de Deus, qualquer um só pode ser filho de Deus a partir do momento que reconhecer o seu pecado, a sua condição, a sua necessidade de perdão e saber que este perdão só vem através da fé em Cristo Jesus, o Senhor, e recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. É assim que nos tornamos filhos e é assim que nós voltamos a desfrutar dos planos que Deus sempre teve para nós. Agora, como é que nós recebemos a Cristo? Existem duas atitudes que é necessário fazer para que possamos receber a Cristo. Primeiro, nós recebemos Cristo através da fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ver o que diz. Efésios 2, verso 8. Que diz o texto, irmãos? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Pastor, mas o que é fé? A própria palavra de Deus diz. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Amém, irmãos? A certeza das coisas que não se veem, a prova das coisas que não se veem. Aquilo que nós não vemos, mas temos convicção, isso é fé. E nós só recebemos a Cristo através da fé. Por quê, irmãos? Porque eu particularmente, e infelizmente, diferente talvez de alguém que esteja aqui, ou de outras pessoas que nós sabemos, eu nunca tive, nos 50 anos que eu sirvo a Deus, infelizmente eu nunca tive uma visão de Jesus. Eu nunca tive. Sei pessoas que já tiveram. Pessoas que têm visão de Jesus, isso é maravilhoso. E isso é normal, é natural, de acordo com a vontade de Deus. Tem pessoas que já tiveram visão com o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu nunca tive. Mas não é porque eu nunca tive uma visão de Jesus que eu deixo de crer nele. Ao contrário. Amém, irmãos? Eu creio plenamente em Jesus, nunca vi Jesus, nunca estive ali face a face com Ele, pessoalmente com Ele, mas não existe dentro do meu coração, do meu espírito, da minha mente, da minha alma, nenhum ponto, por menor que seja, de duvidar da presença de Jesus, da existência de Jesus, do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus. Isso é fé. Amém, irmãos? Isso é fé. Nós não tivemos há 2000 anos atrás, lá no monte chamado Caveira, assistindo ali a crucificação de Jesus, mas todos nós cremos que Jesus foi crucificado. Amém, irmãos? Cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu não tive oportunidade, você não teve oportunidade, assim como Pedro, João, como as mulheres, de visitarem o túmulo de Jesus e encontrar ali o túmulo vazio, mas nós não temos dúvida de que Jesus ressuscitou. Isso é fé. Amém, igreja? Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Eu não estava, nem você, ali no Monte das Oliveiras, junto com aquelas quase 500 pessoas que viram Jesus subir aos céus. Mas eu creio nisso. Amém, igreja? Pelos olhos da fé eu vejo Jesus subindo. Pelos olhos da fé, conforme a descrição de Atos dos Apóstolos, eu vejo Jesus sendo ocultado ali por uma nuvem e subindo aos céus, e parece até que eu estou no meio daqueles 500, olhando para cima, quando o anjo do Senhor chega e diz: escuta, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que agora subiu, da mesma forma ele vai descer, e eu também creio nisso, que Jesus vai voltar. E isto é fé. Amém, igreja? Fé. Recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, através da sua graça, versículo de número 9, vamos ver o que diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus, que se recebe pela graça, através da fé, não vem das obras, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Esta é a primeira atitude que nós devemos fazer para receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas: crer e receber. A segunda atitude, irmãos, é confessar.
abrir a nossa boca e confessar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós somos cristãos, amém, igreja? Eu sou cristão, você é cristão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, os anos de vida que Deus nos der, nós somos cristãos. Aonde nós estivermos, nós confessamos a Jesus, com os nossos lábios e com as nossas atitudes. Amém, igreja? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu falei aqui no culto da manhã que nós não podemos ter no nosso meio, e a igreja de Cristo não tem no seu meio o crente secreto, aquele que ninguém sabe que é. Trabalha na empresa faz 20 anos e um dia um colega de trabalho foi surpreendido que ele era crente. Rapaz, mas eu estou trabalhando com você há tantos anos, não sabia que você era crente. Não dá nem para continuar, né, irmãos? Misericórdia, né? Como diz a Heleninha, minha netinha, meu Deus. Ela fala assim, meu Senhor. Mas tem, irmãos, tem, né? Mas não faz parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é composta de homens e mulheres que creem e que confessam a Cristo, aonde nós estivermos. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. O Senhor Jesus Cristo nos instrui, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Resplandeça a vossa luz. Aonde você for, você é a luz. Aonde eu for, eu tenho que ser luz. Não se acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da mesa, mas no velador, bem alto, para que possa iluminar a todos. Amém, igreja? Isso é confessar, e o Senhor Jesus Cristo diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Então nós devemos receber a Cristo pela fé e devemos confessar a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9, nós já estamos encerrando. Romanos 10, 9. A saber, aqui o apóstolo Paulo dizendo à igreja, aos romanos, se com a tua boca, o que, irmãos? Confessares ao Senhor Jesus, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Veja bem que este versículo, ele junta as duas coisas, crer e confessar. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém, irmãos? Esta é a forma de nós nos tornarmos filhos de Deus. Recebermos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não basta só sabermos que Ele morreu na cruz por nós, mas se nós não tivermos nenhuma atitude de fé para recebê-lo, todo o benefício ali da cruz, para nós não vai ter nenhum efeito. Ele só passa a ter efeito a partir do momento em que nós, pela fé, aceitamos, recebemos e confessamos e vivemos isso. Amém, irmãos? Coloque-se de pé no teu lugar. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e irmã, que quando nós conhecemos e entendemos estas 4 leis espirituais, a primeira é que Deus te ama e que Deus tem um plano maravilhoso para você. A segunda lei espiritual diz que, apesar do amor de Deus e do plano de Deus ser bom para a nossa vida, mas o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e não há ninguém isento disso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor proveu a solução para tudo isso, que Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, provando o seu amor para conosco, entregando o seu Filho à cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Mas a partir do momento em que nós tivemos acesso à palavra de Deus, contato com o Evangelho do Senhor, ouvimos o que nós estamos ouvindo aqui agora, entendendo através do Espírito Santo, não é apenas uma compreensão intelectual, amém, irmãos?
não é apenas através da nossa mente. Entra pelos nossos ouvidos, sobe a nossa mente, mas desce no nosso coração. Amém? O nosso espírito. O coração é símbolo do espírito. O coração não é o espírito, é um símbolo dentro da palavra de Deus a respeito do nosso espírito. Porque Deus trata com o homem no seu espírito. Amém, irmãos? Recebemos no nosso corpo, nosso ouvido, vai até a nossa mente, símbolo da nossa alma, mas se apenas recebermos no corpo e na alma, e não descer ao espírito, também não tem efeito. Deus fala conosco através do espírito, do nosso espírito. Quando nós recebemos isso, nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, Ele passa a ter então o controle das nossas vidas, que eu sei que é o que a grande maioria dos nossos queridos irmãos vivem. O Senhor no controle. Amém, igreja? O Senhor no controle. O controle não está mais na minha mão, não está mais na tua mão, você que vive isto. Mas pode ser que haja entre nós pessoas que ainda estão aí com o controle, com o controle, você querendo controlar. E é possível, e certamente, se tem alguém nesta condição, você já se deu conta de que as coisas não têm sido boas com você no controle. Então eu te desafio, se tem alguém nesta condição, a você entregar o controle da tua vida nas mãos de Jesus. Entrega, viu? O Senhor, quando teve um encontro com Saulo, na época ainda Saulo, ali na estrada de Damasco, e Saulo caiu do seu cavalo diante daquela luz, e ouviu uma voz. Aquela voz, o Senhor disse para ele: Saulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. O que é que Jesus quis dizer para Paulo com isso? Paulo, chamando de Paulo, que era Saulo, depois passa a ser denominado de Paulo. O Senhor está dizendo para ele: Saulo, não adianta você querer endurecer. Não adianta querer fazer força, não adianta querer lutar contra mim. Enquanto você não se entregar, Saulo, você só vai sofrer. E quanto mais você endurecer, mais difícil vai ficar para você. E aí Saulo diz: Senhor, o que queres que eu faça? E aí o Senhor dá a instrução: desce lá, vai na casa lá de Ananias, na rua chamada direita. Aí o Senhor dá uma série de instruções, e aí começa a vida e o ministério abundante do apóstolo Paulo. Mas isso só pôde começar a partir do momento em que ele deixou de resistir à vontade de Deus. E ainda tem muitas pessoas que resistem à vontade de Deus. É interessante isso, irmãos, porque é da nossa natureza humana. Eu, pelo menos, sou assim, penso que grande parte das pessoas são assim também. Nós queremos ter o controle. Eu gosto de ter o controle. Quero saber o que está acontecendo com a igreja, quero saber o que está acontecendo em casa, quero saber o que está acontecendo aqui, viu, isso aqui, por que foi feito assim, por que não faz assim, por que não faz assado. A gente está sempre querendo ter o controle. Parece que quando alguma coisa sai fora do nosso controle, nós perdemos o chão. Mas eu quero dizer para você, se o controle da nossa vida, da minha vida, da tua vida, não estiver totalmente na mão de Deus, nós vamos passar pela vida sofrendo, e não vamos nos sentir amados deste amor incondicional, maravilhoso que a palavra de Deus diz, e não vamos desfrutar da vida abundante que Ele tem para nós. Eu quero ler aqui um último versículo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, pediria que o pessoal do Ministério de Música estivesse conosco já, Gálatas 2, 20. São palavras deste apóstolo, de quem eu acabei de falar agora, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, no capítulo 2 da sua carta, no verso 20, diz assim, Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sem nenhum constrangimento, e você tem liberdade de tomar a decisão que você quiser. Tem alguém entre nós que ainda não tinha entendido a palavra do Senhor, não conhecia a respeito destas leis espirituais, você nunca tomou uma decisão de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, que você ainda, por falta de conhecimento talvez, ou mesmo já tendo conhecido, ainda não tinha sido convencido, mas nesta noite o Espírito Santo te convenceu, e você quer entregar o controle da tua vida na mão de Jesus, dizer: Senhor, a partir de agora é com o Senhor, não sou mais eu quem vivo, mas o Senhor vive em mim, guia os meus passos daqui por diante, Senhor. Eu tentei até hoje e não deu, quando eu achei que ia dar, não dava, mas agora eu me rendo, como Saulo se rendeu, eu me rendo e entrego o controle da minha vida a Ti. Eu quero fazer essa primeira pergunta àquele que ainda nunca tinha feito isso antes, que você não tinha entregue a sua vida a Jesus, que você não passou pelas águas do batismo, porque passar pelas águas do batismo é realmente selar, esta aliança com Cristo. Tem alguém aqui nesta condição, nesta noite, e que você diz: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, quero entregar o controle da minha vida a Jesus, quero fazer isso hoje. Se houver alguém, levante a mão onde você está, só para que eu possa lhe identificar, se houver. Alguém? Louvado seja Deus. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Porventura existe alguém entre nós que um dia você já entregou a sua vida a Jesus, você já caminhou com Jesus, mas por circunstâncias da vida, por lutas, por decepções, frustrações, você se afastou dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor, mas hoje você entende que você precisa devolver este controle nas mãos do Senhor, reconciliar-se com o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, e você queira fazer isso hoje. Tem alguém nessa condição? Se houver alguém, manifeste, eu gostaria só de vê-lo, se houver alguém que gostaria de fazer isso. Louvado seja Deus. Não vejo ninguém se manifestando. O desejo do meu coração é que todos os que estão aqui nesta noite conheçam plenamente isso que foi dito e estejam vivendo isso. Amém, irmãos? Estejam vivendo isso, Eu tenho certeza absoluta, irmãos, naquilo que eu disse no início, que é a minha fé sempre. Deus falou com alguém, ainda que de repente não seja aqui através da live, Deus falou com alguém, e Deus está trabalhando, ou de repente mesmo com alguém que está aqui nesta noite, que não tomou a tua decisão hoje, mas que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, e que você também vai entender, que é necessário, para teu bem, em todos os sentidos, realmente se render ao senhorio de Cristo. Dia 24 de setembro, último domingo do mês de setembro, nós temos mais um batismo nas águas. Tivemos um batismo agora semana passada, domingo passado, batizamos 14 novos irmãos. Hoje pela manhã, nós já tivemos 3 pessoas, uma das pessoas veio aqui à frente e recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, filho da irmã Fátima, o Murilo. Depois de terminado o culto, outras 2 pessoas vieram, me procuraram e disseram que entenderam a palavra e inclusive já levaram a ficha de inscrição para o batismo. Então nós estamos trabalhando para que almas vivam a plenitude da vontade de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus lá em João 10:10 que nós lemos diz: o ladrão, quando a palavra do Senhor se refere ao ladrão, está falando do diabo, ele veio roubar, matar e destruir. Mas quando nós olhamos lá para a carta de João, a palavra do Senhor vai dizer: mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele veio roubar, matar e destruir. Esse é o seu trabalho, esse é o seu propósito. Mas Jesus veio para desfazer. Amém, irmãos? E já foi desfeito lá na cruz do Calvário,
porque este mesmo apóstolo Paulo vai dizer que a cédula que era contra nós já foi riscada, já foi anulada e foi cravada lá na cruz. Amém, irmãos? Desfrute do amor de Deus e de todas as bênçãos que Deus tem para os seus filhos. Vamos louvar ao Senhor com uma canção.